Bem, boa tarde a todos. Desembargadora Marga, uma satisfação poder participar desse painel presidido por Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar a Imagens por essa nova etapa de curso de currículo permanente em processo civil e por isso cumprimentar a colega Thais Ferraz também pela iniciativa desse curso que é tão importante para nós, especialmente nesse período de transição do novo CPC, e cumprimentar esta pessoa que considero o nosso grande doutrinador de processo civil aqui da 4ª Região, o Arthur, que tem a sua obra algo assim descomunal. Como é que conseguiu produzir algo de tanta qualidade e com um volume tão expressivo? É algo que tenho certeza que todos nós precisamos ter aí à disposição dos nossos gabinetes aí para consulta, porque é a doutrina mais refinada e avançada aí que nós temos sobre o novo CPC. Então, Arthur, receba, por favor, os nossos cumprimentos. A professora Márcia Carla, presente aqui também. Me permita confidenciar a todos, minha professora na graduação, e hoje eu tenho a grande satisfação de poder dividir a Universidade Federal do Paraná com essa professora que é tão importante também, um destaque que vem nos ajudar aqui a compreender um pouco mais dessa nossa realidade jurídica. Que bom, seja bem-vinda, professora. Bem, colegas, a minha tarefa aqui é um pouco mais de instigar algumas iniciativas, né? E como eu combinei com o Arthur, eu vou focar um pouco mais essa avaliação dos 3 anos do novo CPC no âmbito dos juizados especiais federais. E para isso, aquilo que fiz no grupo do nosso debate, eu gostaria de ampliar para todos, perguntando dos colegas aqui presentes quais atuam em juizados especiais federais. Por favor. Notem que essa constatação é uma constatação que já era esperada, mas que justifica cada vez mais que todas as nossas avaliações sobre o Código de Processo Civil levem em conta os juizados especiais federais. Falar do CPC para a Justiça Federal necessariamente tem que incluir as reflexões sobre juizados especiais federais. E aí, no primeiro slide, vejam alguns sintomas daquilo que apareceu, especialmente no início, antes mesmo da vigência do novo CPC, quando ele foi aprovado em 2015, começou a ser discutido. Nós tivemos o evento no STJ, o Poder Judiciário, o novo CPC, em que foram lançados os primeiros enunciados, que agora, Oscar, nós temos aí os nossos comentários aos enunciados da Infam. Era nítida a resistência do Poder Judiciário, dos juízes, dos tribunais, à nova codificação. Bem, antes desses sintomas que estão aí, dos enunciados do FONAGEF, basta lembrar da lei que foi aprovada em fevereiro de 2016, alterando toda a sistemática, quase toda a sistemática de admissibilidade dos recursos direcionados aos tribunais superiores. Então, quando o Código nasceu, houve sim, e foi nítida, a resistência do Poder Judiciário, e certamente vocês vão lembrar, se não participaram, como eu mesmo, até nos nossos cafezinhos no intervalo de sessão, nos corredores da Justiça Federal, aquela noção de que o CPC é o Código dos Advogados. Foi o grande lobby dos advogados que introjetou isso. Essa crítica eu mesmo fiz em vários encontros, não é aqui por acaso do nosso encontro, que determinadas opções do código foram nitidamente corporativas, né? Enfim, no entanto, a nossa resistência acabou indo além, né? E acabou contaminando, talvez, a própria proposta metodológica da codificação nova.
Esses sintomas aí são especificamente dos juizados especiais e a gente consegue notar por esses, eu selecionei alguns, né, porque teriam vários outros enunciados que demonstram uma certa resistência às disposições centrais, medulares do Código, como o artigo 10, a proibição das decisões surpresa. E quase sempre evocando os princípios, os critérios orientadores dos juizados especiais da 9.099. E antes de prosseguir, eu preciso registrar aqui também a presença da nossa inspiradora do processo civil, uma das responsáveis pela minha presença aqui, a professora Tereza. É uma grande satisfação vê-la, professora, me permita cumprimentá-la. Bem, acontece, eu até posso sentir, o próximo slide nos ajuda, a dizer assim, bem, a Constituição Federal permitiu que os juizados especiais fossem mais simplificados. Permitiu uma principiologia adequada para tratar as pequenas causas, e a Constituição é expressa. O modelo constitucional de juizados especiais leva em conta a complexidade das causas cíveis. Em outras palavras, a 9.099 foi projetada em 95 para atender demandas de pequena complexidade. Eu falo assim, briga de vizinho, pequenos acidentes de trânsito, a operadora de TV a cabo que não está te oferecendo um serviço adequado, o overbooking da Latam, quando você está querendo voltar para casa e os caras não deixam. Ok, dá para você fazer uma estrutura simplificadora, um modelo simplificado, autorizado pela Constituição para atender essas hipóteses. Agora eu pergunto para vocês, a cada um dos colegas que atuam em juizados, é disso que nós estamos tratando nos juizados especiais federais? É disso que nós tratamos nos juizados especiais federais previdenciários, sobretudo? É nitidamente a incompatibilidade da 9.099, um slide próximo. O próximo slide traz os critérios. Acho que os critérios estão no outro slide. Mas, mais um que talvez... Não, então não coloquei. Os critérios que os senhores sabem, da oralidade, pode voltar 2 para mim, por favor. Aí. Os critérios da oralidade, ok, simples, mas o que me preocupa especificamente é simplicidade e informalidade para tratar de causas de alta complexidade, como as causas previdenciárias. Volto a dizer, a 9.099 foi feita para briga de vizinho, não para as ações previdenciárias, não para as ações de contagem de tempo especial, especialmente quando uma das empresas lá não existe mais e você não tem como fazer a perícia e precisa fazer perícia por similaridade, algo que no processo comum já é muito difícil. Bem, é evidente que a gente tem que reagir a isso. E o que eu quero dizer é que não há como continuar utilizando a desculpa dos princípios da 9.099 para deixar de aplicar as garantias processuais do Código de Processo Civil, pelo menos a estrutura fundamental. E aí sim, vejam, esse primeiro artigo ele é importantíssimo, mais do que apenas uma proclamação simbólica. Eu até aponto, Arthur, eu coloco ali como referência metodológica, não o instrumentalismo, mas o neoprocessualismo, porque uma parcela significativa da doutrina hoje defende que o novo CPC, ele veio, um dos seus principais objetivos, superar o viés autoritário legado pelo instrumentalismo. O instrumentalismo que colocou, de certa forma, fez uma opção metodológica de colocar a jurisdição ao centro. De colocar a jurisdição como centro da ciência processual. E agora ela diz assim, olha, esse viés autoritário nós precisamos superar através de um modelo baseado na Constituição. E pode parecer algo absolutamente óbvio, que o processo civil tem que seguir os princípios constitucionais. Mas, convenhamos, entre nós, o constitucionalismo no Brasil não nasceu com a Constituição de 88.
constitucionalismo do Brasil, não precisamos falar de Luiz Roberto Barroso para dizer que o nosso constitucionalismo é tardio. Eu acredito que muitos de vocês, como eu, na primeira graduação, na primeira metade dos anos 90, estudou direito constitucional pelo elemento de direito constitucional do Michel Temer. Era o livro, era o texto base da disciplina de direito constitucional da graduação nos anos 90. Eu não tive na graduação uma aula sobre direitos fundamentais. Não se sabia a diferença de regras e princípios. A ideia de princípios naquela época era assim, algo de grandes promessas, de grandes propostas, né, daquele valor a ser atingido. Não tinha essa noção que nós temos hoje de normas jurídicas. Eu quero dizer que este artigo é imprescindível para nos colocar numa outra maneira de enxergar o processo civil. A funcionalidade do processo civil, os valores, as normas fincadas na Constituição. E essa é uma promessa que nos conduz à ideia de processo justo. E esse processo dos juizados especiais federais, ele se encaminha, se persistir a aplicação reta da 9.099 contra esta perspectiva de processo justo. Por isso eu tenho dito também, o Código de Processo Civil 2015 é o primeiro código que fala a linguagem da Constituição. Por isso a gente não pode tratá-lo com um preconceito, especialmente nós, dos juizados especiais, como se ele viesse para nos agredir e para nos dificultar as nossas tarefas no âmbito dos juizados especiais. E vejam, um slide a mais, que esta proposta é tão importante do Código 2015, como o primeiro código que fala a linguagem da Constituição, que o artigo 15, eu tenho dito assim, professora Tereza, este código não é um código de processo civil. Ele é mais do que um código para o processo civil. Ele também é um código que deve direcionar o processo trabalhista, o processo eleitoral e até mesmo o processo não jurisdicional, que é o processo administrativo. Porque a aplicação do novo CPC não é apenas subsidiária para colmatar lacunas. A aplicação é supletiva. E esta supletividade é a adaptação que o CPC pode propiciar a esses processos espécie, processo trabalhista, eleitoral, administrativo, para adaptá-los. CLT, Código Eleitoral, Lei 9.099, enfim, a linguagem da Constituição. Este é um código de processo não penal. É o primeiro código que fala a linguagem da Constituição. Por isso, a minha proposta aos senhores, aos colegas, é que nós alteremos a nossa perspectiva e o nosso relacionamento com o CPC para os juizados especiais federais. Os juizados especiais federais, especialmente os previdenciários, não foram feitos para serem regidos pelos princípios da 9.099, dada a alta complexidade das causas. Por isso, nós não podemos refutar, não há como refutar, e eu diria, nem na 9.099, essas regras que estão na espinha dorsal não só do CPC, mas como do modelo constitucional de processo, a proibição das decisões surpresa, mais um slide, e o contraditório do artigo 10. Isto é essencial para extirpar do sistema processual qualquer ranço autoritário herdado do instrumentalismo, para permitir a participação, para permitir aquela ideia de contraditório como influência. Um processo mais democrático exige isto. E vejam que isto não é apenas uma ideia, uma ideologia a ser implantada. Isto é qualidade. O Arthur já focou essa questão. O contraditório, ele aumenta a cognição e aumenta a qualidade e a justiça das próprias decisões. Isso, meus colegas dos juizados, nós não podemos negociar. Soluções mitigadoras como proferir sentença sem ouvir as partes sobre o laudo pericial. Aceitar laudos periciais que não respondem os quesitos formulados pelo autor.
É do dia a dia dos juizados especiais federais. Essas são soluções que foram orientadas por estes critérios de informalidade, mas que são incompatíveis com a ideia de justo processo. Seguimos. A própria fundamentação analítica. Sim, nós temos que enfrentar todos os argumentos produzidos no processo capazes de influenciar a decisão final. Isto não tem como negociar, porque sem fundamentação analítica, não há contraditório, não há como garantir o contraditório em sentido substancial. Como é que eu vou evidenciar para as partes de que os argumentos por ela produzidos no processo foram avaliados? Eu não sei se eu fiz o slide, vamos ver o próximo, se é ele. Não, então pode voltar. É difícil dizer isso porque eu estou em turma recursal. Eu não vou dizer que as ideias que trago aqui doutrinariamente estão lá funcionando na prática. Mas como que nós conseguimos ainda conviver com o artigo 46 da 9.099, que nos permite, na turma recursal, confirmar a sentença por seus próprios fundamentos? Volto a dizer, tudo bem, aceitamos naquela briga de vizinhos, naquela indenização por acidente de trânsito. Mas o artigo 46 da 9.099, ao permitir que a turma confirme a sentença por seus próprios fundamentos, ela diz o seguinte: o juiz de turma não precisa enfrentar os argumentos trazidos nos recursos. Na verdade, nós não precisamos nem ler os recursos. Basta confirmar a sentença por seus próprios fundamentos. Jamais a parte terá como saber se o juiz leu o recurso. Isto é absolutamente incompatível com o contraditório e, portanto, é inconstitucional. Você dirá, não, mas o modelo constitucional dos juizados permite um processo mais simplificado. Sim, para causas de menor complexidade. Nós não estamos nesse ambiente. Isso não serve para nós. Aqui o contraditório não pode ser mitigado. Aqui a fundamentação para causas de alta complexidade, e mais, eu tenho dito, não é só causas de alta complexidade, são causas de uma vida. As causas previdenciárias. É o futuro, às vezes total, o resto da vida de uma pessoa que tem em jogo. Para que a gente trate esses processos como se fossem processos de uma justiça de segunda classe. Isto me parece intolerável e precisaria uma reforma completa no âmbito dos juizados especiais, pelo menos aplicando o novo CPC. A improcedência liminar do pedido não me parece tormentosa, algo que nós podemos aplicar nos juizados especiais com mais facilidade. Da mesma forma, a possibilidade de, no cumprimento, criar e aplicar as chamadas medidas executivas atípicas, né? O 139.4, ele confere hoje a todos os juízes de todos os judiciários, em qualquer processo, que para o cumprimento das suas decisões, nós não precisemos contar mais com a tirania das astrentes, né? No âmbito cooperativo especialmente, nós podemos criar a medida mais adequada para garantir o cumprimento das ordens, de maneira que, de certa forma, as nossas desculpas pelo descumprimento de ordens judiciais agora estão mais difíceis de emplacar. Né? Porque agora o Código nos dá, e este artigo foi um dos únicos que permaneceu exatamente o mesmo da Comissão Fux até a aprovação do Senado. Não houve alteração nenhuma na redação deste artigo. Os precedentes obrigatórios já foi objeto aí de bastante discussão durante este curso. É evidente que isso tem aplicabilidade nos juizados, mas aqui, para incentivá-los aí após o almoço, sempre é um desafio manter a atenção, mas convenhamos. Como é possível buscar um sistema coerente, íntegro, estável, de precedentes no âmbito dos juizados especiais federais com a existência da TRU e da TNU?
das turmas regionais e a turma nacional de uniformização. Qual é a nossa Corte Suprema? A TNU é uma Corte Suprema? Ela funciona como STJ? E na existência de posições diferenciadas entre o TRF da 4ª Região em IRDR e a TNU, a quem devemos obediência? A Deus ou a Mamon? Qual é o nosso órgão de uniformização? A quem nós devemos seguir os precedentes? IRDR do TRF da 4ª Região ou a TNU? Como é possível? Eu tive esse final de semana num congresso de direito previdenciário em Belo Horizonte, e a questão que se colocou: como é possível garantir a unidade do direito previdenciário brasileiro com tantas cortes de uniformização, com possibilidades de versões do direito previdenciário no âmbito de TRFs e outras versões no âmbito de turmas de uniformização? E lá eu disse, e não é a primeira vez que eu digo, só será possível garantir a unidade do direito previdenciário com a extinção das TRUs e da TNU. Tem que extinguir, não é possível manter um sistema de precedentes com essa balbúrdia de cortes que foram criados com outro objetivo e que não se sustentam mais. Com todo respeito a todos os colegas que participaram, nós sabemos do trabalho sério que é feito nessas turmas, mas o resultado é contrário àquilo que se pretendia. E, professora Tereza, eu disse isso também. O problema é tão grave que os manuais de processo civil, quando falam de precedentes, não abordam a existência das turmas de uniformização. É como se não existissem. É como se não existissem. E todo o direito previdenciário brasileiro é impactado por essas turmas que são absolutamente ignoradas. Eu volto a repetir, melhor que não existisse. Sigamos. O julgamento antecipado parcial de mérito foi objeto de uma grande indagação, mas eu também noticiei que a 2ª turma recursal do Paraná, ainda que não tenha tratado da admissibilidade ou não, aceitou o julgamento antecipado parcial de mérito em âmbito de juizado especial previdenciário e aceitou o recurso inominado como recurso substitutivo do agravo de instrumento, né? Afinal de contas, não seria possível continuar aceitando o recurso inominado contra tutela provisória e não aceitar contra uma decisão de mérito. Né? Se nós aceitamos o recurso inominado contra medida cautelar, temos que aceitar o recurso inominado também para enfrentar decisões interlocutórias de mérito. Então, me parece... Aliás, se os senhores lerem o último exemplar da revista de doutrina do TRF, que eu publiquei, isso que eu estou falando agora está publicado lá, eu mudei o que está escrito lá, sobre o julgamento. Porque aquele era um artigo que eu já tinha escrito há mais tempo, e tinha mandado para a revista, acho que foi ano passado, e esse ano eu mudei de opinião a respeito disso. Lá eu nego a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito nos juizados, por conta do recurso. E esse ano, julgando um tema, eu vi que dava para fazer, e mudei de ideia. O empecilho operacional realmente não existe. Eu acho que é compatível, sim, aos juizados especiais federais. Me parece que tem até um enunciado do FONAGEF, ou do FONAGE, algum dos fóruns, dizendo que não seria aplicável a estabilização da tutela antecipada antecedente, Oscar me retifique se não for essa informação, no âmbito dos juizados especiais federais. Mas aí é um contrassenso. Porque é uma coisa que foi feita para abreviar ao máximo o processo, né? Ou seja, você faz o pedido, é deferido, ninguém recorre, acabou. Abrevia ao máximo o processo. E este meio de abreviar ao máximo o processo, nós não vamos aceitar um juizado especial. Não há. Vejam, a flexibilidade procedimental que nós já operamos, ainda que sem amparo legal, mas com base nos princípios, no procedimento sumaríssimo dos juizados, o nosso procedimento sumaríssimo dos juizados especiais federais não tem nada a ver com a 9.099.
né? É claro, me parece que não há como refutar, é compatível com a ideia dos juizados a estabilização da tutela antecipada. Negócios jurídicos processuais e calendário processual. Bem, é difícil dizer porque nós não temos experiência nenhuma, né? Zero. Como imaginar essa aplicabilidade no âmbito dos juizados? Mas eu volto a dizer, no âmbito dos juizados nós aplicamos cotidianamente o princípio da flexibilização procedimental, que nem sequer havia no anteprojeto da Comissão Fux, o princípio da flexibilização estava bem claro, mas não permitiram. A crítica era que cada juiz teria o seu Código de Processo Civil, né? Mas esta flexibilização procedimental nós fazemos nos juizados especiais cotidianamente. Se nós juízes podemos, nós diríamos não às partes, em que elas forjassem o negócio jurídico processual para adaptar o procedimento às peculiaridades do caso concreto. Eu não refutaria em abstrato. Não refutaria pelo argumento de que é incompatível com o procedimento de juizado especial federal. Volto a dizer, a flexibilização faz parte do nosso cotidiano. A ação probatória autônoma, também chamada de produção antecipada de provas pela lei, eu gostaria de fazer a enquete. Alguém já viu no juizado? Que tipo de prova estava sendo postulada? Perícia? No previdenciário. E o teu? Mas juizado? Essa ação, a notícia que tenho é que ela se tornou frequente nos juizados especiais da terceira região. Num evento que eu participei lá, eles falaram, não, nós aqui fazemos com uma certa frequência. Com um detalhe, né? Quase sempre antecipação da prova pericial. Que, de certa forma, nós fazemos isso nessa flexibilização procedimental que nós temos nos juizados. Mas é importante lembrar que a ideia dessa ação probatória autônoma é permitir uma qualificação da decisão do advogado sobre o que fazer. A ideia é que o advogado, até o procurador do INSS, enfim, possa decidir, face à perícia, se ele vai propor ação. Se ele não vai propor ação, se tudo vai ficar por ali, enfim, não há necessidade de um prosseguimento do feito. Ela se exaure com a decisão, com a produção da prova que é homologada pelo juiz, né? Eu apenas coloco aqui que não me parece também incompatível com os juizados especiais federais a admissibilidade da ação probatória autônoma. A técnica do julgamento ampliado, bem, ela é importante para qualificar o julgamento, mas eu acho que essa eu nem vou insistir com vocês de propor aplicar nos juizados, porque realmente a nossa estrutura de turma recursal não comportaria. Mas eu quero fechar com chave de ouro a ação rescisória. Professora Tereza, professora Márcia Carla, desembargadora Marga. A segunda turma recursal federal do Paraná, o colega Apio, cadê você? Putz, Apio, você me deixou... Cadê você? Está lá o Apio. Graças a ele, a segunda, por 2-1, vem aceitando a ação rescisória no âmbito dos juizados especiais federais. Nós abrimos esta... não houve boom, não houve explosão de ações rescisórias, nada disso. Mas eu quero que vocês entendam. O fundamento que lhes trago é que a 9.099 é incompatível com causas complexas. Causas complexas precisam de um arcabouço de garantias e de possibilidades de discussão, né? E não consigo enxergar isso, foi o argumento que o colega Apio usou, em termos de isonomia, de alguém que tem um direito previdenciário sendo discutido em vara federal comum e que tem a possibilidade de ação rescisória, e outra parte discutindo o mesmo direito previdenciário no juizado especial federal, o mesmo assunto, o mesmo tema, o mesmo conteúdo, não tem acesso à ação rescisória. Só mais um ali.
ela tem um novo desenho, e percebam este inciso 7 do 966, cabimento da ação rescisória, quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, não só documento novo, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, não encontrou a prova essencial para comprovar o início de prova material do tempo rural. Mas isso ele encontra depois do trânsito em julgado. Como é que nós vamos sonegar a ele a ação rescisória nessa hipótese? A não ser que vocês admitam uma revisional genérica. Abram aí uma revisional genérica, que me parece que é muito mais ampla e que abre um caminho aí para poder se alegar isso para o resto da vida. A ação rescisória tem regras bem claras, o prazo decadencial para essa hipótese específica, ele tem uma contagem diferenciada, você conta o início do prazo da descoberta do documento e faz justiça para esses casos de aposentadoria rural, de benefícios rurais especialmente. Né? Então, eu termino dizendo, nós não podemos mais fechar os olhos à natureza complexa das causas submetidas aos juizados especiais federais. A 9.099 e seus critérios de simplicidade e informalidade não são compatíveis com as nossas causas. Por isso, o CPC ele tem que falar mais alto. Por isso, a interpretação tem que ser de forma a garantir a todas as pessoas que procuram os juizados um processo justo. É a grande promessa. É a grande promessa. E é algo que nós, juízes, é que vamos realizar. E com isso, eu estou deixando aí o meu contato, eu tenho o e-mail do TRF, obviamente, mas aqui eu deixo o meu contato da universidade, né, que é onde eu recebo as questões para levar à universidade, para que a universidade pense também soluções. Mais uma vez, as universidades, a doutrina, professora Tereza, precisa também se debruçar sobre as peculiaridades dos nossos juizados especiais federais. Não nos abandonem. Muito obrigado a todos.